Pois é, pessoal, tô aí para fazer a aula, né, conforme conteúdo determinado na disciplina do professor Elcio Naku, de metodologia de pesquisa aí do nosso mestrado, né? Eu vou falar num contexto geral, vou falar sobre a lei 12.153, que é a lei dos juizados especiais da Fazenda no âmbito do Estado, né? E algumas peculiaridades. Eu ainda não terminei o estudo, né? Quem está aí nesse primeiro dia para fazer a aula ainda tem um tempinho maior para entregar o artigo para o professor. De qualquer maneira, estou bem adiantado e fazendo esse estudo, né? Fazendo essa pesquisa e em razão do meu trabalho que eu presto lá no juizado especial, mais precisamente na turma recursal, como assessor de juiz, eu visualizo muito essa questão que aflige, né, os advogados, né, mais precisamente quem está postulando ali em juízo na fazenda, no juizado da fazenda, mais precisamente na parte recursal. O que acontece? Eu não sei se é da sabedoria de todo mundo, se todo mundo litiga ali no GESP. A gente sabe que tem uma diminuição, né, das possibilidades recursais e né, pela oralidade, os princípios da simplicidade, de tentar resolver os conflitos de uma forma menos, né, com menos tempo, que onere menos o poder público e, né, tentando chegar um encontro né, de fazer um acertamento de conduta aí. Quando a pessoa física vai demandar contra o ente público, da pessoa jurídica de direito, né, pessoa jurídica de direito público, tanto as pessoas jurídicas de direito público da administração direta, da administração indireta, né, autarquia, fundação, e quando as pessoas físicas vão demandar em desfavor desses entes, né, dos entes públicos, com um teto limite, o valor da causa, até 60 salários mínimos, a gente fica ali limitado, preso, com competência absoluta a demandar no juizado especial da Fazenda Pública. E aí o que acontece? Olhando o que eu vejo muito lá, o que acontece muito nessas demandas, eu vou acessar aqui o meu trabalho, só para eu conseguir ter um arcabouço melhor de conteúdo. O que eu visualizo muito é o seguinte: as pessoas ajuizam a demanda contra o ente público várias vezes, 90% das vezes, com o pedido de tutela de urgência. Então, por diversas questões, muitas vezes por conta de medicamento, por conta de algum tratamento de saúde, em razão quando as pessoas, servidores públicos que querem aí alguma demanda, algum direito, teoricamente, que teriam razão aí de pleitear algum direito que o Estado administrativamente não concedeu. E aí as pessoas ajuizam a demanda no GESP, da Fazenda Pública, com o pleito de tutela. O que acontece? Legalmente previsto, tem lá a possibilidade das tutelas. E aí o que acontece? Muitas das vezes as tutelas são concedidas, né? Logicamente lá dentro dos requisitos, né? Para, né,
os requisitos da concessão da tutela de urgência. Em face dessa decisão, que defere a tutela, nós temos aí a previsão do manejo do recurso em desfavor dessa decisão que defere a tutela. Então, em termos práticos, o que nós temos? Quando a pessoa ela ajuiza a ação com o pedido de tutela de urgência e o juiz concede a tutela, o ente público, que é o demandado, né, que é o promovido, ele tem a opção de manejo do recurso, né, em forma de agravo do instrumento, que vai lá para a gente na turma recursal. E aí o que acontece o que seria a situação que traz aí, que me trouxe a pesquisar o objeto do meu artigo, que é também o objeto dessa pequena explanação que eu estou fazendo aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui só um instantinho. Por quê? Em razão dos termos legais do que está previsto na lei, não haveria essa possibilidade do manejo do recurso dentro do gesto da Fazenda Pública se a tutela não fosse concedida. E aí, né, tem várias discussões, tem gente que escreve, né, para todo lado que seria fere duplo grau de jurisdição e que deveria fazer um paralelo usando subsidiariamente, né, o Código de Processo Civil para trazer a possibilidade do agravo em fase da decisão que defere ou que indefere as tutelas. O fato é que a previsão legal aqui nossa, na Lei 12.153, que é a lei regente dos gestos da Fazenda Pública, o artigo 3º e artigo 4º é categórico. E aí eu chamo a atenção aqui para fazer a leitura, só para a gente ter essa ciência, porque até a etimologia, né, a forma da escrita, ela tem essa importância. O artigo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O artigo 3º então fala da possibilidade das providências cautelares ou antecipatórias. O artigo sequente, o 4º, fala o seguinte: exceto nos casos do artigo anterior, que é o artigo 3º, né? Exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. Então, o que ele quis dizer? Artigo 3º, o juiz poderá, de ofício, deferir quaisquer providências cautelares. Então, o juiz poderá, de ofício a requerimento, deferir. Falou isso. No artigo sequente fala, exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso da sentença. Então, quer dizer, exceto na situação anterior, então pode o quê? Manejar um agravo, que é em face das decisões interlocutórias onde o juiz defere providência cautelar ou antecipatória. Tá, então, estabelecido aí o objeto dessa dificuldade recursal, né, dessa limitação da possibilidade de recursal nos juizados, e que muita gente que não tem prática, não tem familiaridade com o juizado. O juizado é como se fosse uma ilha, né? Ele tem lá as limitações, as particularidades. A gente vê muito advogado que não está habituado a litigar, né, no GESP, manejando os agravos em fase de decisão que defere legitimamente, fazendo a construção de ideia, tentando trazer, né, subsidiariamente a lei geral, né, que é o Código de Processo Civil, tentando fazer aí uma construção de ideia, porque seria, de fato, uma limitação à possibilidade de recursal. Porque
só se privilegia o ente público, que de fato, se a possibilidade de manejo de agravo é só nas situações em que o juiz defere e só o autor, pessoa física, que pode demandar no gesto da fazenda pública, o ente público sempre será o demandado das decisões que deferem, somente o ente público é aquele titular da possibilidade de manejo do recurso em desfavor, né, das decisões que são proferidas em seu desfavor. E aí eu fui pesquisando e também lá em razão do trabalho lá que eu exerço, lá no GESP, tem muita gente que tenta fazer essa construção de trazer o CPC para fazer essa possibilidade do recurso, do agravo, também nas decisões que deferem a tutela. Porém, o que a gente vê que hoje seria o mais racional, porque o que está positivado, não tem como a gente fazer essa construção. E a legislação ela é especial no que diz respeito ao GESP da Fazenda Pública. Então, por mais que na lei do juizado a gente tenha a possibilidade da utilização, a utilização também do CPC, né, nas lacunas, né, onde não tem ali um regramento, né, a utilização como um soldado ali do CPC, o fato é que a legislação ela é especial, ela é própria e ela é clara nesse sentido, que só cabe na leitura do terceiro, no artigo 3º e do artigo 4º, a gente consegue visualizar claramente que só seria possível o manejo do recurso nas decisões que deferem tutela de urgência. Então, o que eu consegui absorver, o que eu ainda verifico muito lá na turma recursal, é que, de fato, se não houver o deferimento da tutela, né, do pleito de urgência, seria possível o manejo, a impetração do remédio, né, constitucional do mandado de segurança para sanar aí eventual, né, direito líquido certo que a pessoa pretende. A gente sabe que o mandado de segurança ele é raso, né, ele é pequeno, ele não permite dilação probatória, e o mandado de segurança impetrado quando o ato coator, o ato dito como coator, é uma decisão, é uma decisão, né, decisão judicial, a gente sabe que é difícil, né, que as possibilidades ali elas são rasas e que o mandado de segurança só poderia ser conhecido se a decisão fosse teratológica, se ela não tivesse de fato analisado todas as questões, né, do pleito, né, do pleito antecipatório ou qualquer pleito cautelar ali nas ações ali do GESP da Fazenda Pública. E então, basicamente, é isso, né? No estudo ainda raso, pequeno aqui que eu fiz e que eu queria trazer para vocês, que eu acho que tem aí uma indagação, né? O que seria, o que a gente poderia sopesar se é a efetividade plena do duplo grau de jurisdição, que ele é limitado ali, né? No GESP, a pessoa que ajuiza a ação e tem o seu pedido de tutela indeferido, ela não, teoricamente, ela não tem a possibilidade de recursal. E aí, para fazer uma construção do mandado de segurança, né, demanda toda uma demonstração mais evidente, né, dos requisitos ali do remédio constitucional. E sopesando, então, essa limitação do duplo grau de jurisdição e
sopesando com a obrigatoriedade das pessoas demandarem perante o GESP da Fazenda, né? Porque quando a competência foi fixada, né, na criação dos juizados da Fazenda Pública, ela fixou ali, né, que seria dali em diante, né? Ela, quando tivesse ali os requisitos da ação, né, da competência do juizado da Fazenda Pública, que as demandas deveriam ser lá ajuizadas. Então não ficaria a cargo da pessoa escolher, não, isso aqui é uma situação mais complicada, eu vou demandar na justiça, né? Vou distribuir numa vara da Fazenda da Justiça Comum, porque aí eu vou ter uma amplitude recursal, e a gente sabe que isso não pode, né? Se tiver ali dentro dos limites, né, da possibilidade da possibilidade recursal, né, com o teto de 60 salários mínimos, a pessoa é obrigada a demandar no GESP da Fazenda. Então, eu acho que tem essa, né, tem realmente ali um cerceamento da efetividade do duplo grau para todo mundo, mas também, se a gente for pensar qual é o objeto do GESP, né? O juizado que tem lá toda aquela utopia de ser, né, uma justiça célere, com menor complexidade, e que as demandas teoricamente seriam para terminar, né, na audiência de conciliação, e minimamente seria, né, uma parcela pequena iria para um AIJ, uma parcela menor ainda iria na sentença, e nesse imaginaria uma enormidade de possibilidade de recursal, tanto é que o legislador, a gente vê que a ideia dele foi, de fato, restringir, né, diminuir essa possibilidade de recursal, visando justamente a simplicidade, né, do GESP, tentando deixar o juizado mesmo para essas questões de menor complexidade, que elas fossem solucionadas, né, com mais brevidade. E então, dessa forma também, a ideia do legislador, inevitavelmente, foi essa, né, de diminuir a possibilidade recursal. E então, fazendo esse estudo, a gente verifica que o duplo grau de jurisdição mitigado, né, visivelmente menor do que as ações juizadas na justiça comum, também em contraponto dessa teoricamente o que deveria ser a menor complexidade, o princípio, né, o princípio que teria ali umbilicalmente ligado no GESP de coisas de menor complexidade, tentar aí fazer essa resolução de conflitos, resolução de demandas, né, com maior brevidade, com menos, né, com menor possibilidade de recursal, e a obrigatoriedade das pessoas demandarem perante o GESP da Fazenda. Então, tem aí uma indagação, né? Então, eu pesquisei, tem alguns autores que eu vou entregar depois uma cópia da pesquisa para todo mundo. Alguns autores que são que escrevem né, nas suas doutrinas, asseverando categoricamente pela possibilidade, sim, do agravo do instrumento, também faz das decisões que indeferem, alegando justamente isso, mitigação do duplo grau, que numa leitura mínima, a gente tem que trazer o CPC para quando a legislação especial ela não suprir ali todas as situações. Porém, será que essa não era de fato a ideia do legislador? E quando ele fez a previsão ali, a previsão era expressa no sentido de que a decisão, do que o recurso seria somente em face da decisão que defere a tutela, né? Então, e tem também, né, igual eu trouxe aqui tem aqui também no meu estudo, né,
eu trago aqui, né, a parte eu faço uma introdução, né, e depois eu passo por essa razão a gente tem que perpassar, né, pela competência, né, a competência absoluta dos gestos da fazenda, porque não adianta nada a gente estudar, fazer essa pesquisa e chegar mais, mas a pessoa é obrigada a demandar aqui, então não adianta, a pesquisa seria inócua se eu não passasse por essa parte da competência, né, da competência absoluta dos GESPs e o regramento próprio, específico para o GESP da Fazenda Pública. E aí depois, né, eu falei dos autores aí autores que falam que deveria se utilizar o CPC, trazendo a possibilidade de agravo para ambas as decisões. E no final, assim, o entendimento que eu acho seria, né, para a gente não sair, né, eu não queria encerrar e fazer puxar uma como se fosse a verdade, né, a verdade mais correta, né, a verdade real, né, o estudo serve para isso, para a gente levantar aí no plano das ideias, para saber o que seria de fato mais interessante. Mas até então, aqui no final do texto, eu tento asseverar pela possibilidade de fato da impetração do mandamos, né? Do mandado de segurança. E aí eu trago aqui, só um instantinho, que aqui acho que seria interessante que eu fazer a leitura, porque eu acho que ficou um parágrafo ótimo aqui do meu artigo, e então eu vou abrir esse parênteses que eu vou fazer uma leitura. E aqui fala o seguinte, que na parte da minha conclusão, na mesma linha, tá? Sobre a utilização subsidiária ou não do Código de Processo Civil, uma lacunosa ou minimamente incongruente o comando legislado, frisa-se que apesar da previsão da utilização do regramento geral nos termos processuais, quando a legislação específica fosse omissa, né, porque a 12.153 remete, né, no artigo 27, remete ao CPC. Né, aí eu continuo, eu falo que tenho que tal utilização, trazendo o regramento geral, onde a legislação específica trouxe regramento próprio, mesmo que de maneira não abrangente, assegurar plenamente o duplo grau de jurisdição ambas as partes, parece-me forçoso a interpretação da gente ir além do regramento positivado, exatamente aquela que a parte que eu falei, que se a legislação previu e há uma previsão específica para essa possibilidade de recursal, eu entendo que não seria possível trazer aqui o CPC nessa construção de utilização, como se a legislação específica do Juizado da Fazenda Pública não tivesse versado. E de fato versou. Né? Pode não agradar, pode realmente a gente ter uma discussão, mas que há lá a previsão. Então acho que seria temerário a gente trazer o CPC aqui, né, forçando aí essa possibilidade do recurso. Também faz as decisões que indeferem a tutela, porque há previsão legal no sentido mitigado. Né? Aí eu sigo. Há na doutrina, como eu já tinha explicitado, a defesa do manejo do mandado de segurança como alternativa a suprir a omissão legislativa. A salvar a omissão, teoricamente, né? A gente não sabe se é omissão ou se não é, teoricamente, está lá positivado, o legislador não escreve à toa, né? Então, a gente não sabe se é omissão ou não, a gente pode, na construção de ideias, seria uma omissão, né? Então, a salvaguardar a eventual incorreção da decisão interlocutória denegatória, como sendo apta a ferir direito líquido e certo, é aquela parte da gente
tem que saber se está ferindo direito líquido certo, se a decisão que indeferiu seria teratológica, se é uma decisão contrária ali à petição inicial, uma decisão meio desconexa, né? Teratologia, né? Então, a incorreção da decisão interlocutória denegatória como sendo apta a ferir o direito líquido certo do particular, promovente, nas ações em curso no gesto da Fazenda Pública. E aí eu sigo aqui falando aí de enunciados, né? Porque existe enunciados aqui tem o enunciado do FONAGEF, né? Que aqui eu também vou trazer o 88, que vejamos o enunciado sobre a possibilidade de manejo do remédio constitucional em casos insolúveis sobre o omisso legal do indeferimento da tutela antecipatória. Em verbes, enunciado 88 do FONAGEF, é admissível o mandado de segurança para a turma recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso. Então assim, o enunciado, né, o verbete, é a palavra que eu queria trazer, o verbete é muito bem escrito, que ele assegura o mandado de segurança com a impetração plausível, né, possibilitando aí o mandado de segurança para a turma recursal, né, do ato jurisdicional que cause gravame. Então, aquele indeferimento, né, teria que trazer gravame e não haja recurso. E justamente aquilo que a gente verifica ali, né, a não possibilidade recursal do que está positivado, né? E aí eu caminho aqui para o final, né, do meu artigo, que ainda não, perdoa aí o professor Elcio, que ainda não está concluído, né? A minha parte desse primeiro dia de apresentações aí, eu ainda não terminei o artigo, né? Ainda tenho um tempinho para né, fazer alguma coisa ainda que eu acho que pode ser melhor abordada aqui. Mas eu caminho para o final, né, pedindo Vênia aqui também para ler, que o referido enunciado parece ser elucidativo em uma questão um pouco debatida, né? Ele mostra-se incongruente com o regramento positivado, né? Porque que foi positivado, de fato, é só a decisão que defere. O mandado de segurança traz essa outra possibilidade. Apesar de privilegiar o ente público, já que apenas esse poderá manejar agravo subvento, já que o pleito deferido em tutela, pelo menos nas situações inaudita ter a partes, será sempre em seu desfavor, né, no comando obrigacional, verifica-se que o desvirtuamento dos julgamentos perante juizados especiais, esse que atualmente não mais se alcança o provimento jurisdicional em tempo mínimo, a simplicidade inicialmente pretendida quando da criação dos gestos poderia explicar essa mínima previsão recursal na legislação em comento. E aí eu termino aqui também, né, tentando, né, fazer encerrar de uma maneira, né, sem a pretensão aí de esgotar o tema, né, até me limitando aí a minha pequena, meu pequeno experiência aí, né, de pouco tempo, né, eu tenho ali tenho 3 ou 4 anos de juizado, né, não tenho a mínima pretensão de esgotar e nem de agir como um especialista na matéria, né, de maneira alguma, mas aí tentando só encerrar, eu trago ali também no finalzinho do artigo, até então, né, que uma tentativa de concluir o estudo de modo a realizar uma opção mais constitucionalizada e que não fira os brocardos legais, que eu queria dizer isso, que se traz ali um remédio constitucional para salvaguardar essa pessoa que, teoricamente, teria, né, aquele indeferimento vai ferir o direito líquido certo, né? Verifica-se que, em alternativa à mitigação da legislação, melhor seria, de fato, a impetração do mandado de segurança ante o não atendimento do regramento próprio, quando se utiliza de uma visão mais ampla ao atendimento do duplo grau de jurisdição, ferindo o princípio da preferência da lei especial do que a lei geral, quando alguns doutrinadores utilizam o Código de Processo Civil no mundo limitado do rito sumaríssimo. Então é isso.
na conclusão ali, né, o estudo vai nesse sentido, que seria melhor a impetração do mandado de segurança do que trazer forçadamente o CPC nessa situação, porque está positivado ali, a lei nesse sentido, né? E então, nessas situações ali extremas, seria melhor o mandado de segurança do que, de fato, utilizar aí um regramento especial onde há a lei geral vigente. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Espero ter, né, atendido satisfatoriamente aí o objetivo. Tchau, obrigado.